Olá, eu tenho a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 34. Eu quero ler 2 versos desse capítulo que está, o primeiro no 3, no verso 3 e depois no verso 8. Diz então o verso 3: Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Verso 8: Disse-lhe Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Agora Êxodo, capítulo 6, verso 9, diz: Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito. Quero repetir, por causa da ânsia de espírito e da dureza, da dura escravidão. Muito bem, queridos. Por mais que se leia a Bíblia, né, ou que se ouça falar, né, nos sermões de domingo a domingo, nas igrejas, sobre alma e espírito, muita gente ainda tem dúvidas e não consegue ainda discernir o que possa ser a alma ou o espírito. E quero aqui então falar um pouquinho sobre essas duas polêmicas dimensões. Qual então é a diferença entre a alma e o espírito? A palavra espírito se refere somente à faceta imaterial do homem. A humanidade, gente, tem um espírito, mas nós, como cristãos, não somos um espírito. Todavia, segundo as Escrituras, como narra o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, 11, somente os cristãos, aqueles, né, onde o Espírito Santo habita, são espiritualmente vivos, né, assim como está lá nos seus escritos. E também Hebreus, capítulo 4, 12, Tiago, capítulo 2, 26. Os não crentes, para Paulo, são espiritualmente mortos. Efésios 2, de 1 a 5, vemos isto. Em Colossenses, capítulo 2, verso 13 também. Nos escritos, né, de Paulo, o Espírito ele toma lugar central de importância para a vida espiritual do crente. Como ele narra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, Efésios, capítulo 1, verso 3, 5, 19, Colossenses 1, 9. O Espírito, então, é o elemento no homem que dá a ele a capacidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, sempre que a palavra Espírito é usada, se refere à parte imaterial do homem, incluindo a sua alma. A palavra alma se refere não apenas à parte imaterial do homem, mas também à parte material. O homem, ele tem um espírito, mas é uma alma. Em seus mais básicos significados, a palavra alma significa vida. A gente vai ver um pouco mais à frente. Entretanto, a Bíblia vai além de vida. Estende-se aí por várias áreas. E uma delas é o desejo do homem de pecar, como Lucas narra em capítulo 12, 26. O homem é mau por natureza. E como resultado, tem a alma contagiada, contaminada por este câncer, que é o pecado. O princípio da vida é removido no momento da morte física, né? Como está dito em Gênesis capítulo 35, 18, e também em Jeremias capítulo 15, 2. A alma, portanto, como espírito, é o centro de muitas experiências espirituais e emocionais. Como vemos narrado em Jó capítulo 30, 25, em Salmos 43, verso 5, Jeremias capítulo 13, 17. Então, sempre que é usada a palavra alma, ela pode estar se referindo à pessoa como um todo, viva ou após a morte.
A alma e o espírito são parecidos na sua maneira, na maneira pela qual são usados na vida espiritual do crente, né? Eles são diferentes, portanto, todavia, em sua identidade. A alma é a visão horizontal, né, do homem com o mundo, com o ser humano. E o espírito é essa visão vertical, né, do homem com Deus. E é importante compreendermos que ambos se referem à parte imaterial do homem, mas somente o espírito se refere à caminhada do homem com Deus. A alma, gente, se refere à caminhada do homem no mundo tanto material quanto imaterial. As palavras alma e espírito nas Escrituras têm origem nas palavras hebraicas e gregas, né, que são as línguas originais em que foi escrito a Bíblia. Alma, por exemplo, numa perspectiva veterotestamentária, vem do hebraico nefesh e ocorre aproximadamente 755 vezes, sendo traduzida, então, né, de diferentes formas, dependendo, claro, do contexto em que ela esteja inserida ou aplicada. Numa perspectiva neotestamentária, a palavra grega psique, ou psique, e ocorre aproximadamente 105 vezes. Quanto ao Espírito, no Antigo Testamento, são usadas as palavras ruach e neshama, e aparece também uma boa quantidade de vezes, ou seja, 377 vezes na Bíblia a gente encontra essa palavra Espírito na forma de ruach ou neshama. No Novo Testamento, a palavra grega para Espírito é pneuma, ou seja, vento, né? Por que pneu, a roda do seu carro, é pneu? Vem de pneuma, de ar. E ocorre, né, 220 vezes na Bíblia. Ambas são traduzidas de diversas formas nas Escrituras. E podemos citar mesmo até alguns exemplos, né? Em Salmo 31:13, ela é traduzida por vida. Quando Davi diz: ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Aí, a alma aparece como vida, né? E como pessoa em Gênesis, capítulo 14, 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Ou seja, dá-me as vidas, dá-me as almas. E em Número 9:6 é tratada como cadáver. E em Eclesiastes 6:7 é tratada a alma como apetite. Em Êxodo 23:9 é tratado como coração. E em Apocalipse, capítulo 16, verso 3, aparece como ser vivente. Também aparece designando pronomes pessoais, como vemos em Salmos, capítulo 3, verso 2, e Mateus 26:38. A alma, né, aquela alma lá do Getsemane, quando Jesus diz: a minha alma está triste até a morte. Então a palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes e em nenhum caso refere-se a uma entidade fora do corpo ou que seja algo imortal. Em Gênesis capítulo 8:1, espírito é designado como vento, respiração. Eu falei da questão do pneu, né? Em Juízes 15:19, espírito tem o sentido de alento. Tanto que na carta aos Romanos, capítulo 8:15, o apóstolo Paulo a chama de atitude, ou em 1 Coríntios 4:21, como um estado de espírito, sopro, né? Ou quando em 2 Tessalonicenses capítulo 2:8, Paulo chama de hálito de Deus. E ainda em Coríntios 1, né, capítulo 2:11, da primeira parte, ela aparece lá como consciência individual. Quanto ao espírito, esse termo, né, ele possui também outras definições. Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 1:14, aparece ali como anjos. E em 1 Timóteo, capítulo 4:1, aparece como demônios. E aplica-se também, né, em 2 Coríntios 3:17, como apelativo a Cristo.
E em Romanos 1,4, como a divina natureza de Jesus. E quando em Romanos 8, de 9 a 11, sendo explicado como a terceira pessoa da Trindade. Assim como em 1 Coríntios, capítulo 2, de 8 a 12. Né? Aí o que Paulo diz aqui: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, que são Pai, Filho e Espírito Santo. O termo Espírito, em todas as vezes que aparece nas Escrituras, referindo ao ser humano, não expressa ali o conceito de que o mesmo seja uma entidade imaterial, consciente, capaz de sobreviver fora do corpo. Não, porque, então, gente, existem tantos sentidos para as palavras alma e espírito. E eu já respondo, né? Porque as línguas bíblicas não possuem um considerável número de verbeiros. Como exemplo, né, temos no hebraico que não teve vogais, não tinha vogais, não tem vogais, preposições ou conjunções. Foram os maçoretas, né, aqueles judeus, escribas, que colocaram os pontos, as vogais, para dar um melhor sentido no texto. E é essa escassez de palavras que torna possível, né, apenas uma assumir vários sentidos, como a comparação que nós temos na língua portuguesa, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante.